Olá, meus queridos, estamos de volta em mais um bloco da nossa EBD.3, falando sobre vida vitoriosa como filhos de Deus, e agora vamos falar sobre o amor do Pai. Então, Deus fez a família perfeita, cada um com seu papel bem definido. O filho, o pai, a mãe, cada um tem seu papel definido. Mas ao entrar nesse ciclo de família doente, filho ferido, os papéis eles são corrompidos. E os filhos crescem sem ter a visão certa do que é ter um pai. Na verdade, eu gostaria de dizer que o propósito desse estudo não é de forma nenhuma apontar os erros do papel de um homem como pai. Entenda que antes de tudo, todos nós, antes de qualquer coisa, nós somos filhos. E é nesse intuito que eu venho trazer esse tema, que é tão delicado, mas que você não entenda de nenhuma forma que nós estamos fazendo acusações, mas é apenas para você olhar essa aula com o entendimento de filho, para que você se coloque apenas na condição de filho, porque você é filho, e entenda e perceba como foi a sua vida com seu pai. Como foi o seu relacionamento com seu pai? Então, pense dessa forma. Então, vamos dizer aqui que a função do pai terreno é apresentar o conceito de Deus como pai. Porque, como sabemos, cada um tem um tempo de conversão. Então, quando a pessoa se converte, é apresentado ali o amor de Deus. E é apresentado, junto com o amor de Deus, é apresentado Deus como pai. Só que para muitos, esse conceito de Deus como pai é algo um pouco difícil de ser compreendido. Por mais que às vezes alguns falem, sim, eu tenho Deus como pai. Mas será que ele vive como um filho? Um filho de Deus, como já falamos anteriormente? Ou será que ele vive como um servo, apenas servo, e não desfruta dos benefícios de ser um filho? Então, independente se o seu pai foi um pai bondoso ou não foi um pai que falhou ou foi um pai que foi violento, não importa. Mas Deus será sempre um pai bondoso, um pai perfeito e um pai maravilhoso, independente de como o seu pai foi. Isso não importa. Só que uma coisa é bem certa, que esse conceito da paternidade de Deus, se o pai falhou nessa condição de pai terreno, dificilmente o filho, quando for apresentada a paternidade de Deus, ele conseguirá ver Deus como um pai bom. Numa paternidade, ele vai associar essa paternidade com a paternidade terrena. Então, para exemplificar isso, no livro O Imensurável Amor de Deus, tem um caso que o autor conta, que é a experiência de John. John era um jovem recém-formado em teologia, estava super empolgado com aquilo que ele aprendeu, com os ensinamentos ali no curso, e ele foi evangelizar moradores de rua. E tinha um jovem morador de rua que ele estava tentando falar do amor de Deus, mas esse jovem estava super resistente, não queria ouvir o John falar, até que chegou um momento que ele então cedeu e perguntou, como é Deus? Perguntou para John, como é Deus? John então logo respondeu que Deus é como um pai. Aquele jovem morador de rua ficou tão irado, ficou nervoso, ficou irritado, chegou para John e falou assim, se ele parece com o meu velho, então fique com ele para você. E deu as costas para John e saiu. Então John ficou ali sem entender o porquê daquela revolta e o porquê daquele sentimento todo de ira e de revolta contra Deus. Mas passado algum tempo, ele ficou sabendo que o pai daquele jovem morador de rua, ele violentava a irmã e com muita frequência ele batia na mãe. Então, olha como que o papel do pai terreno, ele exerce uma grande influência
na paternidade de Deus. Outra dificuldade também que as pessoas sentem em se relacionar com Deus, no sentido de pai, de paternidade, é essa dúvida que eles ficam, Senhor ou Pai? Porque muitas pessoas aprendem, ou em casa ou no meio religioso, que chamar Deus de Pai é uma forma que não traz reverência. Você tem que chamá-lo apenas de Senhor. Então você não pode chamá-lo de Pai, porque senão não... É como se fosse assim, eu preciso chamá-lo de Senhor porque é uma questão de respeito. Pai, não. Só que a Bíblia nos ensina diferente. Lá em Mateus 6:9, tem a oração, nos ensina na oração que nós temos que iniciar chamando de Pai Nosso. Ou seja, Deus quer ter conosco um relacionamento de intimidade. Deus não quer que a gente tenha apenas que a gente só o conheça por falar. Mas Deus quer que nós o conheçamos intimamente, que nós temos intimidade com Ele. A gente só consegue ter intimidade se a gente tiver esse sentimento de filho. E Ele como nosso Pai. Agora eu gostaria que você pensasse como foi o seu pai. Pense um pouco. Você cresceu em um lar recebendo muitas críticas? Ou você recebia elogio? Ou nunca recebia elogio? Você cresceu no meio hostil, sempre sentindo medo? Você viveu ridicularizada, envergonhada, por isso desenvolveu o sentimento de culpa e se tornou uma pessoa tímida? Então, a diretora de educação de pais, a Dorothy Lau, ela escreveu o livro As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Então, ela quer dizer que se nós vivermos em um lar onde só tem hostilidade, onde só tem medo, sentimento de medo, onde só tem crítica, vão ser essas mesmas coisas que serão desenvolvidas dentro de nós. Então, eu gostaria que você olhasse essa imagem agora e pensasse um pouco. O seu pai, ele brincou com você quando criança? Ele te pegou no colo? Ele te disse palavras de incentivo? Ele disse para você que te amava? Te disciplinou quando necessário, porque a disciplina também é demonstração de amor e de cuidado? Então, qual dessas imagens você se identifica? Você se identifica com essa imagem do pai brincando, um pai presente? Você se identifica com a imagem desse pai hostil, brigando com o filho, sendo grosso, sendo violento? Ou você se identifica com a imagem deste pai que é ausente, que não se preocupa ali com o filho, que está sempre ocupado? Como foi o seu pai? Bem, se a resposta na maioria dessas perguntas ela foi não, dizendo não, meu pai não foi presente, meu pai não brincou comigo, meu pai não demonstrou afeto, meu pai não demonstrou carinho, não demonstrou que me amava, possivelmente você cresceu e se tornou um adulto inseguro, ciumento, perfeccionista, não aceita seus erros e nem dos outros, com carência afetiva. Você se tornou um adulto que sente medo de muitas coisas, principalmente do futuro, tem dificuldade em tomar decisões e em alguns momentos se sente só. Você se identifica com algum desses itens? Pois bem, é muito possível que em algum momento da sua vida você se comparou com alguém e percebeu que parece que aquela pessoa está sempre bem resolvida com a vida e você é sempre inseguro, você às vezes se menospreza porque você observa isso, né? Que você não consegue às vezes dar conta de uma coisa que parece simples ou sente medo de uma coisa que parece simples. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma boa notícia para você.
que para todo esse sentimento que eu citei aqui, tem cura. E a cura, ela está na paternidade de Deus. Então, podemos dizer agora que o objetivo do diabo é formar filhos órfãos. Então, por isso que ele faz com que aquele ciclo que eu falei anteriormente, ele se mantenha, família doente e filho ferido, para que esse filho cresça sem essa presença paterna, com feridas no coração, e então esse filho, ele vai se sentir órfão. Por que o diabo faz isso? Porque ele sabe que um filho que tem a sua filiação em Deus bem estabelecida, esse filho, ele sabe quem ele é, ele tem a sua identidade restaurada, ele sabe que ele é herdeiro de uma herança, de uma promessa, e ele sabe principalmente que ele é amado do Pai. Então ele nunca terá esse sentimento de orfandade. Jamais. Então o que o diabo faz? Qual é a estratégia dele? Ele quer fazer o seguinte, como as imagens que eu coloquei. Hoje a gente vê que é muito comum e o número tem crescido muito. Divórcios. É uma estratégia muito forte que o diabo tem usado, o divórcio. Por quê? Porque com a separação dos pais, esse filho, a maioria deles, vão sentir culpa, eles vão se sentir que não foram bons filhos, então esse filho vai sentir culpa pelo divórcio dos pais, e com isso ele vai se sentir rejeitado, abandonado. E como que esse filho vai ter uma visão de Deus como pai? Ele vai olhar para Deus como um pai que abandona, que na hora que ele mais precisa, Deus o abandona. Esse vai ser o conceito que vai ser formado dentro dele, de Deus como pai. Na segunda imagem, mostra um pai que está ali de corpo presente, mas está ausente. A criança está ali sozinha. E qual vai ser o sentimento, o conceito que vai ser formado dentro dessa criança? O conceito de Deus como pai. Será de um pai que não ama, que não está se importando com ela, que ela tem que fazer muito esforço, chamar muita atenção de Deus, para ter a atenção dele, para ter o amor dele, para ter o carinho dele. Às vezes até mesmo para receber as bênçãos. E na terceira imagem, a criança está ali chorando porque ela não foi reconhecida como filha. Então o pai não reconheceu a paternidade dele com aquela criança. Então qual vai ser o sentimento que vai ser desenvolvido nessa criança? De que Deus é um pai que não a vê como filha. Então é como se fosse, eu sou sempre órfão, porque Deus não vai me ver como filha. Entende? Então, nesse bloco, para finalizar, eu gostaria de trazer isso para os irmãos, para que os irmãos possam analisar quem foi seu pai, como ele foi, quais foram as atitudes que ele teve com você. Porque você, antes de tudo, você é filho. Então pense, analise agora. Mas saiba que Deus é o seu pai. E independente de como o seu pai foi nessa vida terrena, Deus será sempre um pai bondoso, um pai maravilhoso, um pai que ama. Deus te abençoe.